Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, mas muito interessante e que atinge todas as idades, não importa se é homem, se é mulher, que se diz respeito aos ciúmes. Sim, o ciúmes ele é um mecanismo de defesa que o ser humano utiliza, mas ele é muito complexo, porque é o medo de perder a pessoa que ama para outra. É o medo também de perder o trabalho, aquele que você se dedicou muito, ou perder um objeto, tá? Ou até mesmo a posse pelos quais a gente tem bastante estima. Esse sentimento de posse que é caracterizado como ciúmes. Ele pode ser, presta atenção, um problema realmente real ou imaginário. Então é importante a gente ter esse discernimento. Tá? E esses ciúmes ele pode ter ocasionado por relações anteriores, onde houve alguma traição, talvez, um relacionamento abusivo, olha como é complexo, ou até outros conflitos amorosos. Tudo isso pode contribuir nessa nova relação com a vida. E ele pode ser considerado normal, se é que pode dizer assim, quando não atrapalha, não controla ou machuca a vida do outro e nem a de si próprio. Mas tem aquele que é exagerado, é quando acontece numa maior intensidade e causa sim muita tristeza e desconforto, tanto para a pessoa que sente como a pessoa que na verdade recebe esses ciúmes do outro. Agora, o que nos preocupa é o ciúmes patológico. Ele é considerado um distúrbio mental. Então vamos prestar atenção, porque ele obceca, ele causa sofrimento e ainda torna-se um transtorno repleto de hostilidade e gera impactos negativos entre as pessoas, gerando realmente muita agressividade, muita hostilidade. E eu sempre falo muito aqui, não é mesmo? Desses relacionamentos tóxicos, abusivos, dessa importância das mulheres estarem atentas à agressividade dos homens. E agora também porque não dizer, né, que muitos homens também sofrem essa hostilidade das mulheres. E isso é devido a quê? A baixa autoestima. A gente acha que o outro na verdade é mais importante e que nós somos inferiores e podemos ser trocados com muita facilidade. Isso também pode aumentar a nossa ansiedade e aumentando por consequência os nossos ciúmes. Ou até mesmo o ciúmes pode ser ocasionado por mudanças em alguma dinâmica do relacionamento. Sabe quando entra uma terceira pessoa e que essa terceira pessoa começa a receber mais atenção do que a participante, do que você que está na relação? Então a gente começa a ficar desconfiado e cogitar então a possibilidade de uma traição. Ou, na verdade, você diz assim, poxa, essa pessoa está tirando o meu lugar dentro da relação, ela está sendo mais importante. E aí a minha agressividade ela vem de uma forma gigante. Então os sintomas, eles são então de pensamentos de traição, de abandono, onde a gente busca constante por pistas. A gente fica procurando evidências que indiquem essa traição. Por isso que eu disse, se é real ou imaginário. Nós temos esse medo excessivo de perder a pessoa e causa até mal-estar físico. As pessoas geralmente acabam tendo algumas doenças. Então analise constantemente os seus pensamentos, os seus gestos, as atitudes do outro e às vezes a gente viola ou se sente violado na privacidade. Por quê? Porque a pessoa, ela controla excessivamente o nosso dia. Sabe aquelas pessoas que constantemente, quando sai de casa, depois de meia hora, que foi o tempo que deu para outra pessoa chegar no trabalho, já está ligando se a pessoa chegou, se chegou bem, se não chegou atrasado. Esther, mas isso não é cuidado? Sim, se for algo que o relacionamento entre pai e filho,
entre casais, se isso foi estipulado pelo casal como um cuidado, cai no que nós comentamos, que é um ciúmes, mas é um ciúmes cuidadoso, é aquela preocupação cuidadosa, tá? Aqui eu estou colocando quando passa da medida, tá? Então aí essas situações imaginárias levam a conclusões sem sentido. Aí vem a insônia, a agitação, a ansiedade e até depressão. Há uma solidão, um sentimento de tristeza muito grande e realmente não faz bem para ninguém. Esther, mas eu não entendo. Você pode me proporcionar algumas dicas para que eu não tenha esses ciúmes? Bom, em primeiro lugar, eu já comentei anteriormente, se o que está causando é uma baixa autoestima, então trabalhe a sua autoestima. Quando a gente está feliz com a gente mesmo, quando a gente se aceita, quando a gente tem aquela compaixão para com as nossas falhas, nós nos tornamos mais seguros, mais felizes na relação. Isso diz respeito à inteligência emocional. Como que você está trabalhando o seu emocional? As suas frustrações, as suas alegrias. E aí, através disso, você começa a se relacionar com o outro de uma forma tranquila, se você entende o que está passando dentro de si mesmo. Como que você está trabalhando de uma forma inteligente as suas emoções. Não é mesmo? Isso vai causar muito sucesso, muita tranquilidade no seu relacionamento. Tenha pensamentos positivos, para de criar. Não se deixe levar por pensamentos negativos, o que só vai atrapalhar a sua vida. Percebe que eu estou dando dicas que não são difíceis, são trabalhosas sim, mas vocês conseguem, eu acredito muito no potencial de vocês. Então vocês, com esses pensamentos positivos de vocês e com quem você se relaciona, vai facilitar a empatia, você vai entender o outro, você vai ter essa resiliência. Você, numa situação de conflito, você vai conseguir resolver. Se na verdade essa pessoa, um exemplo, eu vou dar exemplos do dia a dia para ficar mais tranquilo. Vamos colocar numa situação tão assim banal, furou o pneu, o carro não deu, não pegou. Sabe aquelas situações que fogem às vezes do nosso controle? E aí a gente começa a imaginar, e aí a gente pergunta para a pessoa, mas a gente já está alterada. E a pessoa, através do bom senso, ela nos comunica o que aconteceu e você, na verdade, volta de novo ao seu equilíbrio. É a resiliência. Então converse, abra esse diálogo, deixe claro as suas incertezas, as suas inseguranças. Sabe o que a gente chama de discutir a relação? Isso é extremamente útil, ele é necessário para a nossa evolução. E hoje em dia, que nós percebemos o tanto que os valores estão mudando, o quanto nós precisamos reciclar-se e reciclar o nosso relacionamento, passa a ser fundamental. E aí a gente não deixa que a nossa imaginação, ela tome conta. Então converse abertamente. Você, não esqueça, pode ser qualquer idade, por isso que eu falei que os ciúmes não têm idade. Pratique atividades físicas, hobbies, crie um horário para você, ocupe esse tempo, ocupe a sua mente. Isso traz benefícios tanto para o seu corpo e, consequentemente, para a sua autoestima, para o seu relacionamento. Saiba dizer sim, dizer não quando há necessidade. Isso é o limite. Então, se você, na verdade, está fugindo dos limites emocionais, perceba que você precisa estar tomando consciência e conversando com esta pessoa. A terapia, ela é uma grande aliada no momento que nós precisamos nos conhecer melhor para compreender a nossa personalidade e de onde vêm esses nossos medos.
os nossos sentimentos negativos, para não deixar com que eles nos dominem. Assim a gente retoma o controle da nossa vida, porque a gente reconhece o nosso potencial e respeita os próprios limites. E entendam, tudo na vida tem um lado positivo, tudo sim, acredite. As crises de ciúmes, elas são oportunidades para você parar, para você olhar dentro de si. Esse exercício nos fortalece e possibilita que a gente tenha menos desconforto em situações futuras, para sermos plenos, sermos felizes conosco e com aquele que na verdade convive com a gente. Um beijo e eu estou aqui e posso te ajudar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Siga no meu YouTube. Compartilhe principalmente com as pessoas que você ama. Te espero.